Então vamos ao padrão de entradas aqui. Primeiro eu vou ver aqui o 4 horas. Ó. Então sempre seguindo o mesmo tipo de entrada, né? Então no 4 horas aqui nós temos o nosso POI, temos também aqui o nosso Fair Value Gap, né? O preço quebrou esse topo aqui, tal, e deixou o Fair Value Gap. Ele voltou aqui, não fez nenhuma reação, mas quando eu vi o preço chegando aqui novamente, quando eu tracei daqui para cá, eu observei que nesse ponto exatamente nesse ponto aqui a gente tem esse pavio onde o preço quebra, né? E ele já vem, ó, aqui, ó, como tem liquidez aqui, ele veio direto na zona aqui de demanda. Aí eu marquei a zona, marquei também nos 15 minutos, procurei uma região. Só que nos 15 minutos, antes do preço encontrar aquela região aqui de 15 minutos, obviamente que nos 15 minutos eu quero ver um choque antes de qualquer movimentação aconteça, né? Então o que houve aqui? Um choque de 15 minutos nesse ponto aqui. O último fundo foi esse. Então aqui capturou esse fundo e quebrou fazendo choque. Um detalhe aqui bem peculiar e importante. Ó. Então, vou falar aqui sobre um aspecto peculiar que eu notei. Ó, que nos 15 minutos pode acontecer um choque, mas na região aqui, ó, nessa região aqui de baixo, onde a gente vai pegar a entrada, né? E marcar o pós de 15 minutos após o choque, pode haver, como nessa situação aqui, assim como isso pode acontecer também num minuto, de não haver um pós, ou melhor, quando eu vou procurar aqui na demanda, eu não encontro um Fair Value Gap, ou consigo encontrar o seguinte, na zona mais extrema aqui do 7,9 até o 8,8 aqui embaixo, eu marco e dentro dessa região eu vou ver onde seria o meu POI, que seria exatamente aqui, ó. Aqui seria meu ponto de interesse de 15 minutos, mas ele foi mitigado. Então esse ponto, quando ele é mitigado, o que eu posso fazer aqui? Como essa vela mitigou e deixou esse pavio, eu posso pegar e fazer a transferência daqui para cá. Então aqui vai ser meu POI de 15 minutos agora. Obviamente que eu vou ter que ir para os 5 minutos para refinar. Então após isso, ou eu faço assim, ou eu deixo marcado normalmente, no caso, essa região aqui do 7,9 ao 8,8. Porque eu vou ter que ir para 5 minutos para refinar. Então nos 5 minutos, após ir para dentro da região, o que é que eu noto aqui, o que eu observo? Eu observo o seguinte, que o preço, né, obviamente aqui também não tem nenhuma região. Então, caracterizando tudo isso, então quer dizer o seguinte, que aqui nesse momento eu já iria para o M1 para tentar uma entrada aqui. Então observa-se que, olha só aqui, ó, onde foi que eu refinei, mas lembrando que eu estou dentro da região que seria a região para mim entrar. Então eu refinei, ou melhor, era para me refinar nos 5 minutos, mas também não encontro POI. O único POI que seria aqui, favorável à minha entrada, seria exatamente esse ponto aqui, ó. Seria esse ponto aqui. Então eu posso estar refinando também aqui, para cá, ó. E agora o que eu faço? Eu vou para o minuto, né? No minuto eu quero ver uma quebra de estrutura aqui para mim entrar no preço. Acho que aqui não vai dar para mostrar aqui essa entrada. Fiz já faz um tempo aqui. Mas eu posso mostrar no MT4 como que seria. Com certeza não vai. Acho que não vou mostrar não. Vamos ver aqui. Ah não, dá para mostrar sim.
Então, olha o seguinte, ó. Então, após nos 15 minutos, né, eu marcar minhas zonas, né? Como não tem POI, né? Ou melhor, como não tem Fair Value Gap e ponto de interesse, que seria um Order Block, tudo certo, tranquilo. O que é que eu faço? Eu vou para os 5 minutos também observar. Também não encontrei, deixo lá marcado minha região, porque agora eu vou fazer o seguinte: num minuto eu vou deixar tocar na região, independente de onde toque, né? Lembrando, se for no refinamento, observa-se que o ponto que eu refinei, onde o preço tocou aqui, foi onde houve a melhor região para mim fazer a entrada, né? No caso aqui. Agora, se eu ficar observando aqui, ó, como que a estrutura do minuto, que é onde eu tenho que analisar para entrar, aí pode ser que venha a diferir. Então, ó, fez topo e fundo, aí ele quebra, faz um topo, um fundo e faz o choque. A partir desse choque aqui do 1 minuto, ó, que aconteceu aqui, fechou com o candle acima. Após esse choque aqui eu já posso efetuar a minha entrada. Onde é a minha entrada? Na região aqui, ó, onde tem o Fair Value Gap aqui. A gente pode observar, dar um zoom, ó, na minha região mais extrema. Então aqui tem o Fair Value Gap e abaixo tem meu ponto de interesse. Então é aqui que eu vou entrar. E essa aqui foi a primeira entrada, né? Então vamos lá, vou pôr aqui uma entrada de compra. O stop loss sempre de 1,65, ó. 1,65 aqui. E o take 1 para 5, tá? Então isso aqui para a primeira entrada. Como eu falei, se refinou, digamos que eu fiz o refinamento, e aí nesse refinamento o preço, ó, eu vou excluir essa zona aqui, tá, ó, que seria a zona de 15 minutos. Então no refinamento ele só mitiga não a partir desse anterior. No anterior eu entrei porque mitigou, mas quando mitiga no minuto, nessa região aqui, mais abaixo no refinamento, feito o refinamento dos 5 minutos, e eu não optando pela região que eu marquei nos 15 minutos, no minuto a gente vai observar onde foi feito o choque. Observe que o preço fez fundo, topo, fundo, e aqui a gente tem o nosso choque. Onde é que fica? Nessa região aqui. Então aqui seria meu choque. Oi. Portanto, ó, se o choque foi feito ali, e aqui a gente tem uma característica de sweep, nesse ponto aqui, onde o preço ele sweep essa região e faz um choque, captura esse fundo, faz o choque aqui. Onde é que será a minha região de entrada agora? Obviamente que será nesse POI aqui, ó, que o preço fez essa movimentação, fundo, boom, choque, entrada aqui. A mesma coisa, 1 para 5, stop aqui, ou melhor, comprar aqui, stop de 1,65, tá, ó. Às vezes até 2 dólares está valendo, mas sempre o padrãozinho aqui 1,65. E aí, onde é que vai ser o meu take? Como a gente pode observar aqui, eu já fiz aqui, já coloquei aqui os valores obtidos, né? Então no caso aqui seria 8 dólares, que foi essa operação no ST Japão, 8 dólares. E aí, que eu posso verificar, ó, que foi um day trade, né? Foi 1 para 5, deu profit, né? Resultado. Por que eu estou colocando isso daqui que deu profit? Porque na região de 7,9 também deu profit. Ou melhor, nessa região aqui de take, ó, que eu vou mostrar agora. Enquanto isso eu vou logo colocar aqui como foi a entrada. Ela partiu daqui, o stop aqui. Lembrando que foi a entrada de 1 para 5, né? Então vou colocar nos 15 minutos aqui para a gente alongar isso aqui para 1 para 5. Olha só. 4. Pronto. Deu take tranquilamente.
No 4 horas, ó, o que a gente sempre faz no 4 horas? Se a gente tiver tipo em outra conta que a gente gerencie, tipo mais de uma conta, é bom utilizar outra operacional. O 79 também, ó, que tipo 90% das vezes vai lá. Então, ó, tinha dado também 1 para 6 aqui tranquilamente. Então, nós teríamos feito $10, mas como foi 1 para 5, a gente fez aí 1 para 5 aqui, a gente fez tranquilamente 8,39 aí, $8 aí. Então essa aqui foi a primeira operação, padrãozinho, de 15 minutos, né? H4, 15 minutos fez o choque, 1 minuto fez o choque e a gente efetuou a nossa entrada. Depois ele foi bem mais, ó. Ele chegou a quebrar a estrutura total, dando aí, entregando um RR de 1 para 8, né? Que algumas operações dão aí tranquilamente, mas como padrão, em uma conta efetue sempre 1 para 5 ou 1 para 7,9, né? Então, tendo duas contas, você pode efetuar aqui fechamento aqui ou fechamento aqui em outra conta. Ok, então isso aqui foi um padrão aí, né, que já aconteceu. Foi essa operação maravilhosa. Agora vamos para o GBP-USD. GBP-USD também foi no 7,9, como a gente pode observar ali. Fechou lá. Vou até marcar aqui a região novamente, ó. Exatamente lá, ó. Exatamente no 79 da FIBO. Aqui deixa eu sim espesso para a gente verificar melhor. Então foi uma operação de 7,9 também. Quando essa vela fechou, podia fechar a operação. Já nos segundos aí, já. Ó, desfipou ali, já era. Como que foi feita essa análise aqui do 4 horas, tá? Eu vou limpar tudo aqui para observar. Fazer essa observação aqui também. Então foi 1 para 5 também, foi $8 também, essa operação. Então, essa operação foi no GBP-USD, tá? Ó. $8 também. E aí foi a operação de day trade, né? Foi 1 para 5. No resultado deu profit. Ela foi no take zone de 7,9, foi. Ela teve um POI de 4 horas. Houve o choque de 15 minutos, houve o choque no minuto. A região foi extrema. Foi uma compra. Entrada do tipo 2, né? Onde há um choque de 15 minutos no H4. Ok, então é isso daí. A região também foi 4 horas, tá? O ponto de interesse, né? Aqui foi 1,65 de stop também. Projeção total também. Seguir as regras do take profit, sim. Vou até colocar não, isso aqui tá errado, isso aqui não faz parte daqui. Isso aqui é outra coisa, ó. Nesse caso não tinha POI cobre mais PVG nos 15 minutos. Daí definei pegando a mitigação. Após isso, nos 15 minutos também definei nos 5 minutos também mitigação e de resto foi tudo certo no choque do 1. Então é isso aí. Agora vamos ver aqui no GBP-USD o seguinte, ó. Como foi que houve aí a entrada, né, em si. Basicamente eu vou apagar aqui, ó. Então o que foi que eu observei aqui? Vamos observar a estrutura em si. O preço fez topo, fundo. Observe o seguinte, topo, fundo, topo, fundo, topo.
fez um boss aqui, né? Fez um boss. Se a gente for observar aqui a demanda, né? Sempre a gente observa do fundo para o topo. Agora vamos marcar nossas zonas aqui, onde tem uma demanda aqui importante. E eu já observo aqui, ó, esse ponto aqui de demanda e tal. Onde tem um order block e tal, tem um fair value gap aqui. Se a gente for observar aqui, ó, nesse ponto aqui, esse candle aqui, ó, ele mitigou essa região, tá? Então, esse candle aqui, onde era para a gente ter a nossa entrada, ele foi mitigado por esse candle aqui e daqui partiu. Então, aqui eu poderia concentrar também nesse candle, inclusive esse candle, ele retirou liquidez, ó, aqui de trás. Isso significa que é um ponto muito forte também, capturou aqui. E aí, já aqui, ó, esse candle aqui, ele já também fez esse, olha só aqui, bom, ok, então nós temos nossa região aqui, e aí nos 15 minutos, né, aparentemente nos 15 minutos, vamos observar os 15 minutos agora. Então pode isso acontecer, né? Pode ser que não haja um POI aqui, ou então ele tenha sido mitigado no 4 horas, no 15 minutos, ou até mesmo no M1. O que importa é que a gente observe e siga o padrão. Nos 15 minutos, como de praxe, nos 15 minutos eu quero também eu quero um choque, né, de 15 minutos. Eu observei o seguinte aqui, ó. O preço veio numa estrutura não muito bacana, ó, fez topo, aí ele quebra aqui, faz esse topo, faz esse fundo, esse topo, fundo, topo. Ou se a gente for observar aqui, fundo, topo, quebrou, vai quebrar só aqui, ó. Quando ele faz essa movimentação, ele sweepa esse fundo e quebra aqui, tá? Então, ó, para mim, o meu choque foi feito aqui nesse ponto. Um choque de 15 minutos, porque ele quebrou uma estrutura. E aqui, ó, houve um sweep de liquidez por esse pavio aqui. Então, aqui ele sweepou a liquidez desse fundo, quebrou, tá? E aí, quando o preço retornou aqui nessa região, o que que eu tenho aqui para a gente fazer a entrada? Eu tenho simplesmente, ó, esse POI aqui, tá? Então nesse POI aqui eu vou para os 5 minutos e faço novamente o refinamento, ó. Só um instante para a gente ver aqui melhor. O refinamento daqui dessa região, ele foi feito exatamente aqui, beleza? E aí eu observei algo aqui muito bacana também, ó. Se eu colocar nos 15 minutos aqui, dentro dessa região aqui do 4 horas, onde eu marquei o POI, olha só, o POI foi marcado aqui dentro dessa região de 4 horas, correto? Eu ilustrei marcando isso aqui, mas não é muito necessário isso. Mas observamos o seguinte, ó, nos 15 minutos, eu observei o seguinte, que aqui nesse ponto aqui, ó, bem embaixo, a gente tem um ponto de 15 minutos, onde a gente poderia fazer uma entrada, caso houvesse um choque de 15 minutos dentro da região de 4 horas, que é essa região que eu estou. Então, simplesmente eu marquei aqui esse POI também, porque ele é relevante, porque quando há acima dele uma quebra de estrutura de 15 minutos, aqui é um ponto bem interessante para fazer uma entrada. Então eu marquei aqui, ó, e aí marquei aqui, beleza? E aí o que a gente observa? Que quando o preço, né, ele faz esse choque de 15 minutos, aqui dentro dessa região aqui, ó, o preço ele já veio me sinalizando uma compra nesse ponto aqui. Só que aí para isso, né, já deveria ter acontecido
é o choque de 15 minutos, que foi acontecer depois. Ó. Então ele tocou nessa região aqui. E quando ele toca aqui no 1 minuto, ó, eu não posso entrar ainda. Por quê? Porque não houve ainda um choque nos 15 minutos. Então o que é que eu observo aqui? Olha só, inclusive aqui o preço foi abaixo, ó, dessa região. E só depois houve o choque. Então esse choque aqui que eu tive aqui, ó, foi de 15 minutos. Então dentro dessa região aqui, eu não poderia tá entrando, tá? Não poderia estar entrando aqui, ó. Porque eu tinha que aguardar o choque de 15 minutos. Quando esse choque de 15 minutos foi feito, e eu marquei minha região aqui nos 15 minutos, depois refinei nos 5 minutos, então essa nova região para mim aqui, ela vai ser o meu POI. E aí eu fui para 1 minuto. No 1 minuto eu aguardei chegar lá, né? O preço, ele chega na região. Ele mitiga, só que ele passa direto. E aí o que ele faz aqui, ó. Vamos observar o que o preço faz aqui nessa região. O preço, ele vem, ele faz uma captura de liquidez aqui e faz um choque aqui. Novamente entra aquilo que eu havia falado, ó. Ele fez um choque. Logo ó, a gente está fora da região, mas isso aqui está acontecendo tudo dentro de movimentações que eu considero que são relevantes, tá? Como a gente está no demanda de 4 horas, isso aqui tinha muita força para acontecer, porque eu já tinha feito o choque de 15 minutos, por mais que ele tivesse quebrado aqui, mas eu sei que isso aqui é uma operação muito boa. Então, o que foi que eu vi aqui, ó? Após o preço fazer esse choque aqui, que ele só foi concluído, na verdade, quando quebrou esse pavio aqui, ó. Então, como eu estava dentro de uma região de demanda e tudo estava confluindo, eu simplesmente peguei a Fibonacci aqui, coloquei desse fundo para o topo, e aqui dentro da região a gente pode observar que não tem POI aqui. Simplesmente eu marquei aqui, já entrei de cara aqui nesse ponto, coloquei o stop de 1,65, vi também que o stop estava muito bom, então era uma operação de certa forma arriscada, mas o que não é arriscado, né? Mas estava tudo conforme eu já havia analisado. E aí minha operação partiu daqui, e aí preço simplesmente, ó, ele começou aí, né, seguiu o fluxo aí que eu havia analisado, né, definido. E agora, onde que eu coloquei, observa onde foi que foi minha entrada, ó, e agora onde foi que eu coloquei o meu take, ó, coloquei 1 para 5, tá, ó. Inclusive o preço, ele tentou ir lá várias vezes, ó, no 1 para 5, e ele ia e voltava ali novamente no meu ponto onde foi minha entrada, ó. Ele próximo não estopou, então esse aqui foi meu take aí de 1 para 5. Agora voltando um pouco aqui na região do 4 horas, para a gente analisar algumas coisas aqui, ó. Se eu pegar aqui desse fundo para esse topo, aconteceu a mesma coisa que aconteceu nos 15 minutos na entrada anterior. O meu POI, observe que era aqui, ó. Só que ele foi mitigado, enfim, aconteceu isso tudo aqui. E aí ele foi mitigado. E aí, após perceber isso daqui, se a gente retirar, ou melhor, se a gente deixar ele marcado aqui, e se a gente retirar isso aqui, a gente vai perceber que é a mesma coisa. E se tem fluxo, né? Ou melhor, o preço ele fez o que tinha que fazer ali, dentro do que ele esperava para ele fazer, estava tudo certo. Por quê? Porque isso aqui é a região de demanda. Observe que o preço deu uma sweepada aqui, tirou liquidez e quebrou esse topo aqui, ó. Houve um boss aqui nessa região. Então fechou com candle grande ali naquela região, voltou dentro dos 15 minutos que a gente pode observar, né? Ele fez a movimentação, ele fez um choque de 15 minutos, ele voltou dentro da região, e no minuto ele também fez um choque dentro da região dos 15 minutos, inclusive no H4 eu não sei se aqui tem, mas pode ser que tenha, não, na verdade não tem, né? Mas ele fez
tudo que deve ter dentro de uma operação dessas aqui, tanto nos 15 minutos o choque, quanto no minuto também o choque, e aí a operação ela foi 1/5 no caso aqui, ó. Agora vamos ver no 79 se ela atingiu o 79. Probabilisticamente o preço vai continuar a subir e quebrar esse topo aqui, ó. Portanto, né, se fosse uma operação de 79, ó, também tranquilamente, ó, teria atingido lá na proximidade, e a gente fecharia aqui tranquilamente também essa operação aqui com um take no 79 da FIBA. Probabilisticamente o preço vai continuar subindo, e observando o seguinte, ó, que aqui ele daria o RR para mim no 79 de 1 para 8, tá? Observe que mudando de paridade, o preço ele pode dar um retorno maior, mas sempre acima de 1/5, em média 1/5 aí. E essa aqui foi a operação no caso no GBP/USD. No caso, se tivesse fechado aqui, tinha fechado com uns 12, 13 dólares aí no caso. Então essa aqui foi a segunda operação, seguindo sempre o mesmo padrão, ó. De 5 dólares estaríamos com 34 e pouco agora. Agora vamos para o Euro GBP. Essa operação aqui também foi linda, ó. Então vamos ver aqui como que havia sido a forma, né, de que ela foi conduzida. Então vou limpar aqui. Primeiro de tudo a estrutura, né? O preço ele tinha feito, eu vi que ele quebrou esse fundo, né? Então ele fez um boss aqui. Após ele fazer esse boss, né, o preço ele deixou aqui, ó, um POI. Então isso aqui é uma oferta de 4 horas. Dentro dessa oferta, eu analisei aqui para ver se tinha algum ponto de interesse de 15 minutos. Não encontrei. Na verdade tinha um aqui, ó. Vamos ver lá. Tinha esse daqui. Nos 5 minutos refinei. Mas não sei se ele atingiu. Na verdade não deu para refinar isso aqui não. Então isso aqui é 15 minutos, tá? Ó. Inclusive o preço só foi atingir lá na frente. Então vamos lá, ó. Esse aqui era meu POI, tá? De 1 minuto. Nos 15 minutos, se a gente for observar, no caso aqui no 4 horas, eu tenho que verificar que está marcado certinho. Vamos ver aqui. Vamos ver. É um pouco mais abaixo aqui, ó. Pronto, é aqui. Então é o seguinte, ó. Nos 15 minutos, após o 4 horas tocar nessa região aqui, ou melhor, após os 15 minutos tocar na região, eu queria que acontecesse um choque, né? Então meio que ele, no caso aqui ele veio, próxima região aqui, e aí eu considerei que isso daqui, essa movimentação que o preço fez aqui, foi um toque, tá? Ó, ou melhor, desculpa, essa movimentação aqui, ó, eu considerei aqui como um choque nesse ponto aqui, que o preço subiu muito e sweepou essa região. Aqui, se a gente observar, tem liquidez aqui nesse ponto. Então, o preço veio buscar tirar essa liquidez, quebrou. Para mim, isso daqui foi um choque na minha análise e tal. Depois, eu observei o seguinte, que aqui, ó, agora que fez esse choque, né, uns 15 minutos, eu tenho um POI, que seria esse POI aqui. Um detalhe, ó, se a gente for dar um zoom aqui na entrada, na região, o preço ele quase que tocou, não tocou tipo 100%. Pode ser que em algumas corretoras o preço tenha tocado aqui. Mas se a gente for considerar uma entrada aqui, pode ser feito porque, ó,
Porque se a gente tem um pó de 15 minutos aqui, ó, dentro dessa região de 4 horas, e ele for refinado, no minuto a gente pode entrar tranquilamente, né, aqui dentro. Isso, obviamente, que após, né, o choque dos 15 minutos já ter acontecido, que realmente aconteceu. Então, aqui dentro, ou melhor, vou mostrar aqui logo onde foi que aconteceu o choque, foi aqui, ó. O choque aconteceu exatamente, ao meu ver, nesse ponto aqui, porque o preço ele fez topo, fundo, topo, fundo, boom. Antes dele chegar, ele fez esse topo e fundo, ó. Olha só, topo, fundo, topo, choque, e aí ele lateralizou aqui, criando mais liquidez aqui dentro, veio buscar aqui nesse ponto. E aí era onde eu entraria. Num minuto, como eu falei, como aqui dentro tem uma região, num minuto eu posso fazer uma operação aqui. Agora, como que se dá essa entrada aqui, ó? Observa-se o seguinte, ó. O preço vem, toca, aí ele vem aqui nessa região. Se eu for observar 1 minuto, aqui ele fez liquidez. Esse ponto aqui. Depois o preço veio. Se a gente até observar, o preço vem e quebra. E aí, se a gente for dar uma olhada aqui mais abaixo, a gente vai observar que o preço está fazendo topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo e boom. Então aqui seria minha entrada, não, porque não me chegou. Aí ele mitiga, aí ele vem, quebra, faz quebra de estrutura. Quando ele faz essa quebra de estrutura, a gente tem toda essa região aqui para vender e tal. Só que aí tem um detalhe, onde que a gente vai vender? No ponto máximo da estrutura. E aí a gente vai procurar aqui dentro, ó, né, um ponto. Observe o seguinte, que como eu falei, se a gente quisesse entrar ali, naquele ponto lá que eu falei, como aqui não tem região, se a gente pegar aqui, digamos toda essa estrutura, né, ó, se a gente for observar aqui, aí a gente teve tipo esse último topo e fundo aqui, topo, fundo, quebrou aqui, e a gente venderia aqui. Isso aqui que é muito pequeno. Agora vamos ver aqui, no caso aqui a gente tem uns 15 minutos, né, ó. Então aqui a gente vai refinar os 5 minutos. E aí se a gente refinar, a gente tem esse ponto aqui, ó, onde a gente observa o seguinte, que esse POI, na verdade, ele se deu-se após esse choque aqui, ó. Entendeu? Então por isso que esse ponto aqui, pra mim, foi onde houve o choque de 15 minutos, ó. Porque houve o choque de 15 minutos, então ele deixou um Fair Value Gap com Order Block aqui nessa região, Fair Value Gap, Order Block, refinado nos 5 minutos, e agora nós vamos para 1 minuto. Então dentro do 1 minuto, quando nós chegamos no nosso ponto de interesse, vamos efetuar a nossa venda simplesmente após o choque. Que onde que a gente observa que houve aqui, ao analisar isso daqui, né, tem liquidez aqui, já era maravilhoso ter liquidez aqui, e aí vamos observar aqui o que foi que aconteceu. O preço fez topo, no caso aqui topo, fundo, né, fundo, topo, fundo, quebrou. Quando ele quebra aqui, nesse ponto, ó, a gente observa aqui, a gente só vai ter a quebra. Vamos ver.
que não houve quebra. Mas enfim, a gente observa que ele quebrou aqui, ok? E aí, após essa quebra aqui, a gente observa o preço tocando, mitigando a nossa região dos 15 minutos, que é uma oferta de 15 minutos aqui. Aí o preço vem, simplesmente faz esse tipo de movimentação, ó, topo, fundo, topo, quebrou e ele volta, ou melhor, ele não volta na região aqui, né? Ó. Daqui ele vai caindo, bom. Só que quando ele volta, ó, eu já deixei aqui, após esse pequeno choque aqui nessa região, ou se não quiser considerar, considera mais abaixo, mas eu consideraria aqui. Então eu já tenho meu poi aqui, ó. Então meu poi é aqui, simplesmente aqui. E aí quando o preço voltou, eu já armei minha região aqui dentro dessa região. Meu stop aqui, né? Que no caso foi uma venda. Venda aqui. Stop loss de 1,65 ali em cima, ó. Prontinho. Então coloquei lá. Agora é só arrastar aqui. E aí, simplesmente o preço já caiu, ó. Agora digamos que vou ajustar mais aqui. Pronto, meu take foi aqui, ó. Vou movimentar aqui. Observe que ele foi lá, ó, na região, tranquilamente. Olha só, quando houve, né? Até quando houve, ó, essa volta do preço aqui, se a gente não considerasse que isso aqui foi um toque e mitigado a região, eu considerei porque eu tinha visualizado isso aí e para mim isso aí houve um choque aqui embaixo, ó, e um toque ali na região ali. Então houve um choque nos 15 minutos e observe que aqui, ó, em todas as regiões tem indução, ó, indução aqui, tem liquidez nesses pontos aqui também, ó. Portanto, se a gente quisesse entrar com base naquele poi aqui de cima, dentro da região, já que já tinha feito o choque dos 15 minutos, era interessante, ó, ter entrado tranquilamente aqui, ó, da seguinte maneira, ó, vou apagar aqui, era simplesmente aguardar essa quebra aqui, mais embaixo, que houve aqui, então aqui que seria nosso choque, e agora aqui dentro a gente vai procurar, dentro da oferta, um poi, simplesmente pegando aqui a nossa fibra, colocando aqui, e agora, onde seria o nosso poi? Vamos observar aqui, seria exatamente nesse ponto aqui, seria o poi mais aparente. Aí, só que detalhe, o preço não chegou aqui, ó. Entendeu? O preço não chegou lá. Por isso que eu digo que é melhor pegar entradas após o choque dos 15 minutos e entrar dentro da região dos 15 minutos, que foi o que aconteceu aqui, ó. O preço, ele fez um choque dos 15 minutos, gerou, né, para nós um poi. No 4 horas, ó, como eu já havia dito, eu vim mostrando aqui, a gente tem essa estrutura que eu mostrei. Olha só, aqui. Se quiser ficar bem de boa quanto a isso, ó, marca certinho aqui. Pronto, agora a gente vai ver que realmente, ó, ele só veio, né, aqui. Agora a gente vai para os 15 minutos, ele não chegou nem a tocar, né. Então isso daqui pode ser também considerado, né, uma captura de liquidez por esse pavio aqui e tal. Mas como a minha tipo de entrada meu é diferente, né, então considerei isso aqui um poi. Para mim o preço tocou lá, tá muito próximo, né, isso aqui. Ou muito pouco, ó. Então eu considerei isso aqui
como toque na região. E já fui pro M1 e meter a venda lá, ó. Entendeu? E realmente deu muito bom aí. E aí a gente tem a entradinha no 1 minuto, né? Exatamente nesse ponto aqui. Olha só. A gente vem dentro do POI. Esse toque faz fundo. Para mim isso foi choque. Se eu não quiser, digamos, se eu tiver muito confuso para ver onde é um choque que esteja acontecendo, vai só nos 5 minutos, ó. Nos 5 minutos a gente pode ver o seguinte, que o preço, ó, fica mais, às vezes fica um pouco difícil, outras vezes um pouco mais fácil, mas tem topo, fundo, topo. O preço fez um fundo, fez um topo, fez um choque. Então, após esse choque aqui, observe o seguinte, ó, como eu falei, às vezes é um pouco confuso de ver também. Então aqui houve o nosso choque de 15 minutos, esse candle fechou abaixo desse fundo aqui. Então esse aqui é meu choque, né? Como eu falei, aqui tem liquidez nessa região. E aí, o preço volta dentro da região aqui. Só que onde que eu vou vender? Eu vou pegar do topo para o fundo. E simplesmente dentro dessa região extrema aqui, ó. Eu não vou vender agora aqui nessa região de 5 minutos. Eu vou por 1 minuto refinar isso para mim fazer a minha operação de venda. Que é exatamente aqui, ó. Eu vou ver o meu último POI, ó, POI extremo, nunca decisional. Então eu não vou entrar nesse daqui, ó. Eu vou entrar nesse daqui de cima, ó. Nesse POI extremo aqui. E aí simplesmente aqui é minha entrada, né? E aí eu coloco minha venda aqui na Destroy Line, 1,65 para cima, acima dos topos da região que foi entrada, que deu a entrada. E aí simplesmente, ó, para cima, efetuou a operação de 1 para 5 aqui. O preço cai um pouco mais aqui abaixo. Olha só. E aí o preço paga não só 1 para 5, mas ele paga bem mais. Eu podia observar aqui. Se diminuísse o stop, obviamente, né? Mas ele paga no 7,9 aqui, em 4 horas. Ó. Então essa operação aqui, se a gente for observar, se for um preço topo, simplesmente o preço vem na região 7,9, que é o take fino aí, né? E aí tranquilamente pagou na região 7,9. E a gente observa agora, marca essa operação, no euro GBP, mais 8 dólares aí. Então, euro GBP, e como de praxe sempre, o mesmo tipo de operação day trade. Na verdade, essas operações aqui foram swing trade, tá? Operação de 1 para 5. Essa o STJ ponto também, que demorou mais de um dia. Então eu coloco aqui day trade, mas considerando que é swing trade, tá? Então, vou colocar aqui profit nos dois também. POI, 4 horas, né? Como de praxe. Choque de 15 minutos. Mesma coisa. Choque de liquidez antes da entrada. Extrema. Foi uma venda. Esse daqui é o tipo 2. Tipo 2. Onde é exatamente isso. H4. Aqui foi também a mesma coisa, 1,65. Foi estopado, não. Projeção total, sim. E seguimos o trade system, sim. Então é isso aí. Então, foi no total 10 operações ao longo desse estudo. E
foram 7 operações vencedoras e 2 aqui que a gente, e 3 que a gente não acertou. Então 70%, né, de acerto aí. É isso aí. 70% de acerto aí nas operações. A maioria que errou foi as operações de 1 para 3 e 1 para 10 aí. Mas em outro momento já vi que 1 para 10 é perfeito também, dá um lucro muito bom. Mas a padrão mesmo é essas operações aqui. Aí não tem muito o que falar delas, né, das operações. Não fiz o diário, mas é isso aí. Então esse aí é o tipo de operação que é padrão. Falou!